Podemos iniciar agora? Tranquilamente. Estão preparados aí? Legal, né? Vamos começar. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, público de Ribeirão Preto, população de Ribeirão Preto. Boa noite, senhor Alexandre de Souza, futuro candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto, pelo PCdoB. Boa noite, o senhor Anderson Querini, certo? Candidato a vice-prefeito pelo PCdoB. Boa noite ao nobre coordenador Vitor Esteves, do PCdoB. E boa noite também ao candidato a vice-prefeito pelo PTdoB de Ribeirão Preto, o senhor Leandro Timóteo. É uma grande satisfação estar aqui com os senhores, é uma grande satisfação novamente dirigir a palavra ao povo de Ribeirão Preto, à imprensa, falada e escrita. E o motivo da minha vinda aqui é para atender um convite dos integrantes, dos novos coordenadores do PCdoB, e também atender uma orientação do meu irmão, o Fernando Chiarelli, uma pessoa que estava com a intenção de ser candidato a prefeito municipal do PCdoB aqui em Ribeirão Preto. PTdoB, desculpe. PT. PTdoB, E o que me traz aqui também é a oportunidade de anunciar um candidato ao PCdoB, a prefeito municipal, que foi indicado pelo Fernando Chiarelli, que, como todos sabem, foi lamentavelmente detido na convenção do partido que se realizou, salvo engano, na última terça-feira. Então, diante dessa situação, nós viemos aqui para esclarecer a população sobre essa nova proposta do PCdoB em colocar esse novo candidato, e também esclarecer a população sobre determinados aspectos da prisão do ex-deputado federal Fernando Chiarelli. A mídia, nos últimos dias, segundo informações dos integrantes aqui do PTdoB, noticiou aí algumas reportagens que deixam a indicar que foi justa a prisão do ex-deputado Fernando Chiarelli, quando, na realidade, com todo respeito às autoridades que participaram desse feito, essa prisão, ela está estribada num processo, em tese, absolutamente nulo. Nulo por vários fatores. O primeiro deles é porque foi lastreado, em primeiro lugar, numa denúncia que era praticamente gêmea univitelina, para se dizer assim, de uma outra denúncia onde o processo ensejou a absolvição do ex-deputado Fernando Chiarelli. Então, o processo, esse que ensejou a condenação, como se não já existisse essa irregularidade marcante, ele foi marcado, por incidentes que fogem totalmente aos parâmetros normais de uma normal condução de um processo, de um feito. E isso, Fernando Chiarelli, que muito pelo contrário, ele fez o que estava a seu alcance para exercer os seus direitos constitucionais nesse processo. E sem embargo, do respeito e da consideração que nós temos por esse magnífico magistrado, que é o excelentíssimo senhor Dr. Luiz Augusto Pedro Freire Teocone, ele, nessa excepcional oportunidade, com a devida vênia, ele não dirigiu ao réu aquele respeito costumeiro que normalmente todos os magistrados dirigem, até por uma disposição constitucional, E isso por motivos que fogem ao nosso controle, ao nosso conhecimento. Agora, uma coisa a gente tem que já adiantar, que o nosso objetivo não é, em absoluto,
transmitir posturas desairosas a quem quer que seja, certo? Porque isso daí vai colocar os nossos princípios, né? A gente diz o nome desse excelentíssimo com todo o respeito e também respeitando também o posicionamento dele, certo? Então fique bem claro isso, né? Então, conforme estava dizendo para os senhores, esse processo ele foi lastreado já numa matéria, coisa que pode ser considerada, salvo engano, coisa julgada. Ademais, apesar de não ter tido acesso a esse feito, foi-me anunciado que o ex-deputado Fernando Query pediu por cerca de 10 vezes para ser interrogado e não foi interrogado. Foi-me anunciado outro sim, que o excelentíssimo senhor promotor de justiça, aliás, pessoa de um conhecimento jurídico ilibado, uma pessoa digna de todo o nosso respeito e consideração do feito, ele sugeriu a esse excelentíssimo magistrado que esse processo era nulo, porque ele estava com falta do interrogatório do ex-deputado Fernando Query. E como se não bastasse, o nobre magistrado, né, ele não só aceitou a proposta do ex-deputado no sentido de ser interrogado, como, segundo informes, ele criou incidentes com os advogados, né, no sentido de que o ex-deputado Fernando Query ficasse numa situação de indefeso, situação que pode ser considerada indefesa. Logicamente, nós temos que respeitar a confissão do nobre magistrado, mas isso proporcionou um prejuízo jurídico, sem embargo, do ilibado conhecimento jurídico dos nobres defensores públicos, de caráter notório, que são pessoas especializadas na área jurídica, na área penal, e certamente devem ter se pronunciado de forma convincente. Mas acredito que seria desnecessária a presença desses senhores, porque tinha advogado com a intenção de trabalhar, advogado constituído, o ex-deputado Fernando Query queria ser interrogado, então acreditamos que houve, em tese, esta máquina. Agora, o que chamou mais a atenção é que, por ocasião da sentença, o nobre magistrado advogado, né, o doutor Teotônio, ele exalou uma sentença carregada de subjetivismo, certo? É difícil ver uma sentença desse tipo, mostrando que, em tese, certo, ele estava aborrecido com o ex-deputado Fernando Query e estava, logicamente, na condição de suspeito. Até a propósito, foi anunciado que foi interposta exceções de suspeição e que não foram aceitas pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral, né? Mas, e além disso, notou-se na sentença uma exacerbada, uma acentuada animosidade com o réu, acreditamos absolutamente necessário, porque sabemos muito bem mesmo, que o ex-deputado Fernando Query, ele fala muito, fala demais, mas não é perigoso, certo? Não é perigoso a ponto de ser taxado, ser fixada uma pena num crime contra a honra, onde o réu vai cumprir, iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto. Data máxima vênia, certo? Com todo respeito a esse magistrado, né? Esse posicionamento contrariou o posicionamento do ilustre representante do Pacto Paulista, que presidiu o feito, né, que participou do feito, desculpe, e também ele contrariou tudo que se pode conjecturar com base na legislação, na jurisprudência e na doutrina, porque acreditamos nós que jamais iremos ver uma situação semelhante, né? Nunca houve e jamais haverá, onde um crime contra a honra a pessoa passe a cumprir no regime semiaberto, né? E que causou mais espécie ainda foi o fato de que parece que a prisão tinha hora marcada, né? Porque o mandado foi expedido num dia, parece que foi na segunda, só me engano, e a prisão foi realizada na terça, certo? Nunca mais, jamais, isso é a coisa mais difícil, algo lotérico, né? Principalmente acho que numa comarca como essa, que deve ter quantos mandados em aberto, talvez
prisão, né? Mas é muita coisa. Então, isso deixa a entender que, somado todos esses aspectos, e com todo respeito a esse magistrado, esse ilustre magistrado, aliás, uma pessoa, segundo informe, com um saber jurídico acima do normal, inclusive cotado merecidamente a integrar em breve o Tribunal Regional Eleitoral, ele ficou numa situação onde pareceu, ele se colocou na condição de parte, certo? Então, falta aquela isenção que é característica dele e praticamente de todos os magistrados aqui do Estado de São Paulo, né, pode-se dizer do Brasil. Então, a situação nossa não é, logicamente, transmitir posicionamentos desairosos a quem quer que seja, certo? Porque nós só apresentamos nosso humilde posicionamento jurídico no sentido de esclarecer a população ribeirão-pretana de que o ex-deputado Fernando Chiarelli não está preso de forma justa, conforme algumas pessoas no jornal A Cidade disseram recentemente. Então, veja bem, existem esses equívocos, existem essas hipotéticas falhas técnicas, né, que provavelmente vão ser sanadas pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Até porque o egrégio Tribunal Regional Eleitoral, em parte, confirmou a sentença do respeitado Dr. Teodoro, certo? Então, nós precisamos, o objetivo nosso é esclarecer a população, certo? Que, na realidade, o Fernando Chiarelli não é esse marginal, certo? Que estão tentando pintar a quatro paredes, certo? De uma forma obscura, né? De uma forma pouco louvável. O Fernando Chiarelli realmente fala muito, fala muito, oriento ele, não fala tanto, oriento ele respeitar as pessoas, oriento, mas só que infelizmente vocês conhecem a natureza do Fernando Chiarelli, né? Então, veja bem, eu, durante a minha carreira, né, como advogado, nós todos os senhores lidam só com problemas, né? Mas nós temos que procurar atender essas pessoas que nos procuram, visualizá-las como pessoas que estão nos procurando para que os problemas sejam resolvidos e não para que os problemas sejam agravados. Em outras palavras, temos que tratar de forma humana as coisas humanas, certo? Então, dentro desse diapasão, nós temos que verificar que nós temos várias cartilhas para serem observadas. Cartilhas, eu digo, legislação. A legislação penal, a legislação aditiva, certo? A Constituição. E essas cartilhas, né, que atualmente usamos e que certamente no futuro vindouro, certo? De futuro vindouro, dentro de 10 mil a 15 mil anos não serão mais necessárias, porque certamente o ser humano vai evoluir a tal ponto que vão precisar, aliás, não vão precisar de cartilhas e legislação para respeitar os outros. Essas legislações têm que serem necessariamente respeitadas. E com a devida vênia, com o devido respeito às autoridades que estão participando desse caso, a prisão do ex-deputado Fernando Chiarelli, ela viola de forma flagrante, certo? O artigo 5º, em seu parágrafo 57, que diz de forma garrafal que não pode ser tratado como condenado uma pessoa que está respondendo o processo. Em caso, a situação jurídica do ex-deputado, ela está sendo tratada atualmente pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral, está em fase de recurso, existe embargo, o segundo embargo de declaração que está sendo analisado pelos nobres, excelentíssimos desembargadores, e por isso acredito nós que esse posicionamento que foi extraído aí de uma infeliz decisão lavrada no HC 126.292, que permitiu de uma forma excepcional a prisão de um cidadão, ela praticamente foi extirpada
magníficas, pelas estupendas manifestações do excelentíssimo ministro Celso de Mello e pelo excelentíssimo ministro Lewandowski, né? Duas referências de alto poder jurídico nesse país, né? Então, veja bem, diante de toda essa situação, o nosso objetivo aqui não é humilhar a quem quer que seja, mas dar condições a todos a melhorarem a qualidade de relacionamento público, certo? Assim como eu, durante toda a minha carreira, procurei tratar essas pessoas que me procuram, certo? Com inúmeros tipos de problema, certo? Uma gama considerável, de uma forma humana, de uma forma bacana, simpática, afável, né? Não, desculpe, né? Não com base nessa exceção que foi criada por esse magnífico, esse respeitável doutor Teodoro, certo? Então, veja bem, nosso objetivo não é, em absoluto, fazer posicionamentos aeróbicos, mas mostrar que há possibilidade da gente fazer relacionamentos mais humanos, relacionamentos onde exista mais amor, certo? E pode haver até uma condenação, por que não? Vamos condenar as pessoas que merecem ser condenadas, mas vamos também tratar essas pessoas com gentileza, com equilíbrio, né? Aliás, os principais elogios que eu recebo quando nessa minha carreira de advogado é quando eu me deparo com pessoas que às vezes até desconhecidas, que eu não consigo lembrar, e elas falam: o senhor lembra de mim? E eu, por uma questão de educação, eu falo: eu lembro, sim, como não? Eu lembro do senhor, geralmente pessoas humildes. Então, o senhor, naquele dia, o senhor deu aquelas orientações para mim, para o meu filho, certo? O senhor mudou a nossa vida. Esses são os melhores elogios, os maiores elogios, são os elogios sinceros, certo? Tem título de cidadão em vários locais, só tenho a agradecer essas considerações e tudo, mas o principal elogio é o que eu recebo no dia a dia, na rua, de pessoas que na realidade eu esqueci, mas elas não esqueceram de mim. Eu quero nessa oportunidade transmitir aqui a vontade que foi dirigida pelo ex-deputado Fernando Chiarelli na última vez que eu fui na penitenciária onde ele está recolhido. Segundo ele é vontade dele que o ilustríssimo, o senhor doutor Alexandre de Souza, seja o candidato do PT do B aqui em Ribeirão Preto, certo? Em substituição a ele, porque ele entende que esse advogado, esse tributarista de mão cheia, inclusive que me orienta nas oportunidades que eu tenho dúvida, esse administrativista de alta qualidade, ele terá grandes condições de dar continuidade aos trabalhos que estão sendo realizados com mais perfeição, certo? Fazendo um trabalho honesto, fazendo um trabalho equilibrado, certo? E fazendo um trabalho à altura desse maravilhoso povo de Ribeirão Preto, esse pessoal respeitador, esse pessoal equilibrado, certo? Esse pessoal digno de todo o nosso respeito. Então, nós aclamamos aqui, nesse instante, o doutor Alexandre de Souza como nosso candidato. Eu digo nosso de uma forma figurada, porque eu não sou político, certo? Eu me simpatizei pelo PT do B em razão do Fernando Chiarelli. E agora simpatizo mais ainda em razão da honrosa presença de todos os senhores aqui. E também como vice, o ilustríssimo senhor Anderson Bianchini, certo? Que é uma pessoa ilustre aqui nessa cidade, uma pessoa de bem, uma pessoa de um equilíbrio emocional fora do comum, certo? Um gentleman, pode dizer, assim como o senhor. Muito obrigado pela atenção, meus amigos, certo? Muito obrigado ao povo de Ribeirão Preto, muito obrigado por essa oportunidade. O meu nome é José Antônio Chiarelli, eu sou advogado, né? E milito em outra comarca. Eu vim aqui apenas a convite e apenas para esclarecer esses aspectos. Muito obrigado. Fazer pela imagem da demonstração é legal, né, Marquinhos? Você pode dar a mão para ele levantar? Perdão. É legal dar a mão para ele. É legal contar. Por quê? Ah, sim.
Quer falar alguma coisa, Alexandre? Não, fique à vontade. Relação ainda. Fique à vontade, também teria discussão. Sim, Também a informação de que havia pelo menos uns 3 habeas corpus em andamento, em encaminhamento desses pedidos. Como é que são esses pedidos? Veja bem, existe um habeas corpus que foi denegado pela excelentíssima ministra Maria Tereza da Rocha de Assis Moura, certo? Magistrada digna de todo o nosso respeito. Ela delegou a liminar, mas ela já deixou adiantado que deixa, né? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né? Ela já deixou indicado que que notou, certo, irregularidades, certo, pelo menos de forma hipotética, no feito. E de certa forma recebeu com bons olhos as nossas argumentações, né? Certo? Sem embargo da convicção, certo, do respeito que nós temos também não só pela convicção do digno do excelentíssimo juiz Togado, como também pelo excelentíssimo desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, certo? Então, apesar dela ter deixado vislumbrado essas irregularidades, né, nós não podemos também deixar de respeitar também o posicionamento deles, né? Dos outros dois ainda não temos notícia. Aproveitando, é uma situação de gêneros, né? Como é que fica essa relação agora com o Chiarelli na questão da justiça? O Alexandre passa a dedicar-se exclusivamente à campanha ou o senhor passa a assumir os processos? Como é que fica esse? Bom, essa questão dos processos nós vamos conversar, para fazer uma reunião de advogados. Eu nem posso isso aí, porque eu estou muito sobrecarregado, dou assessoria para vários escritórios jurídicos, o senhor entendeu? Então eu estou muito sobrecarregado de feitos, inclusive eu trabalho de sábado e domingo. Então eu não tenho opções mais de abraçar causas, principalmente em locais longínquos como Ribeirão Preto, entendeu? Então fica difícil. Mas eu vou conversar com os colegas, vamos ver como a gente vai poder resolver essa situação. Ok? Só uma pergunta. O Alexandre, no caso, já está escolhido por convenção. Há que se fazer alguma coisa ainda? Foi escolhido naquele dia lá ou posteriormente? Essa foi uma escolha do próprio pré-candidato Fernando Chiarelli, que sabe que eu sempre estive do lado dele. Só o que acontece. O Fernando Chiarelli foi escolhido candidato a prefeito naquele dia. Foi. Foi? Foi. Naquela ocasião? Já separado. Mas existe um prazo para apresentar isso? Então, Existe. o que está ocorrendo é uma troca de candidato, é isso? O Chiarelli está sendo perseguido politicamente, querem afastá-lo da disputa eleitoral de Ribeirão Preto de todas as formas. Mas nós não vamos desistir de Ribeirão Preto. Conseguimos afastar o aumento abusivo de 200% da área azul, conseguimos também acabar com a reforma da Câmara, aquela gastança de mais de 8 milhões em plena crise econômica, da qual o país ultrapassa, aos trancos e barrancos. Nós queremos sim continuar lutando por Ribeirão com os ideais que o Chiarelli sempre defendeu. Custou até mesmo a sua liberdade. Mas nós não desistiremos e nós iremos fazer de tudo para que ele esteja junto com nós nessa luta por uma cidade melhor. Necessário uma nova convenção? Ou vai ser proclamação? Como que vai ser essa substituição? Então, vai ser deliberado agora os requisitos técnicos para que seja dessa forma a vontade deles seja feita. Todos esses processos, ele indicou alguns advogados, você vai indicar alguns advogados? Existem vários advogados que estão lutando para que ele saia o quanto antes do semiaberto. O doutor disse que conversou com o Chiarelli na prisão. Quando foi essa conversa? Qual foi o estado de saúde? A conversa foi na última quinta-feira, tá? E ele está emocionalmente bem, né? Ele tem plena confiança que o PT do B vai conseguir fazer um excelente papel nessas eleições e se conseguir eleger vereadores e, quem sabe,
o prefeito, ele vai fazer um papel satisfatório nessa cidade, porque essa cidade precisa de pessoas que tenham vontade de mudar significativamente os parâmetros que nós vemos aí no dia a dia, certo? No dia a dia dessa cidade. Quais são as condições da cela dele? Está tudo adequado? O senhor percebeu? Nós não temos o que reclamar do pessoal do P2, né? Qual é o nome da cidade? É de Tremembé. Não temos o que reclamar, fomos tratados com cortesia, certo? Com respeito, e os dirigentes e funcionários são dignos de todo o nosso respeito e toda a consideração. Agora ele sai no período de urna, ele deixa o fazer isso? A sistemática do semiaberto, nobre repórter, né, senhor repórter? Nobre, prazer em conhecer. A situação é a seguinte, nobre colega. Durante a noite eles são recolhidos. E durante o dia eles vão fazer serviços gerais. Isso é bom. Né? Aliás, isso daí devia ser estendido a todos os presos do país. Né? Porque todos deveriam receber esse tipo de tratamento. Né? E acredito eu que os nossos governantes, com o tempo, vão conseguir fazer isso sim. A gente nota muita boa intenção de nossos governantes, muita boa vontade. Isso dentro do presídio? Ele faz lá dentro mesmo. Que tipo de serviço? Serviço de pintura, certo? Serviços de fazer murão, fazer cercas, fazer jardins, né? E o que me chamou a atenção naquele local é a educação dos presos. Parece que eles são disciplinados todos da mesma forma. Às vezes a gente vai em algum local e a gente cumprimenta determinada pessoa, que às vezes até nos conhece, e por algum motivo que a gente não consegue nem detectar, a pessoa não responde o cumprimento. Mas lá parece que todos são orientados a cumprimentar as pessoas que estão chegando. Então, uma educação lá dos presos, algo notável. Uma grande esclarecimento, o senhor falou daquele habeas corpus que foi negado. Sim. Quando saiu essa decisão? Essa decisão saiu, se não me engano, agora na última quinta-feira. Né? A ministra Maria Tereza, eu gostei muito do trabalho dela, certo? Deixou indicado que em tese há irregularidade sim, né, no desenvolvimento do feito. Né? Então precisamos aguardar aí a decisão do plenário. Né? Apesar de não termos conseguido eliminar, nós recebemos essa decisão da nova ministra com o máximo de respeito, né, com o máximo de acatamento. Uma outra questão, há possibilidade, por exemplo, de um habeas corpus, há uma possibilidade de se voltar a essa troca, de querer ser novamente candidato, ou isso está completamente afastado? Isso ainda vai ser deliberado pela direção do partido. Mas o Chiarelli, ele tem expectativa de ser solto ainda amanhã. Juridicamente isso pode acontecer? Pode, até porque a sentença que foi fixada na condenação foi de 1 ano e 8 meses. Posteriormente, com o recurso de embargo de declaração, veio a diminuir esse 1 ano e 8 meses para 1 ano e 1 mês. Qualquer juiz, qualquer comarca que não fosse o juiz teutônico, automaticamente converteria essa sentença condenatória com semiaberto em multa, prestação de serviços, todas as formas. Entendi, mas o fato de ele ter sido preso não cria um problema eleitoral para ele? Pode voltar a ser candidato? É um problema, com certeza, porque além de condenar ele ao semiaberto, uma coisa esdrúxula em termos jurídicos, fez questão de exilá-lo de sua terra, de sua genitora, que hoje conta com mais de 90 anos de idade, depende dele. É uma rixa pessoal que, infelizmente, tomou essa conotação, que está atropelando os princípios mais comezinhos de direito. Qualquer advogado do primeiro ano sabe que uma pena de 1 ano e 1 mês, automaticamente, de ofício, seria convertida em multa ou prestação pecuniária. Jamais mandaria, por uma ausência de vaga no sistema semiaberto aqui da região, mandar lá para o Tremembé 2. Jamais. Mas estamos lutando para que essa situação seja resolvida quanto antes, e nós acreditamos sim que ele sairá, se não for candidato a prefeito, estará ao lado meu, lutando por Ribeirão, para que nós consigamos continuar o nosso trabalho. Acabamos Carazu, fizemos alguns políticos aqui dessa cidade devolver um dinheiro enorme do Elcio Gasparini. Perdeu um embargo, um agravo de instrumento na semana passada.
na sexta-feira. E aí, na terça-feira, bem na hora da convenção, com a imprensa, convenção partidária, ele vai lá, é surpreendido, e lhe tiram a liberdade. Isso é um verdadeiro absurdo. Do ponto de vista técnico, o partido foi entendido. Por hora, o doutor é pré-candidato do PT do B, vocês vão aguardar a situação do PRL do justiça eleitoral ou o doutor já é o candidato do PT? Eu sou candidato. Eu sou candidato. Dá para dizer que o PRL está descartado do ponto de vista do partido para concorrer à prefeitura ou não? Até por impedimentos técnicos? Essa foi a decisão dele. Decisão dele. Então, eu sou o candidato a prefeito de Ribeirão pelo PT do B, com apoio irrestrito